Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia a todo mundo aí. Lindo dia por sinal, tô aqui dentro do carro porque a gente tá viajando, né? Mas eu vim hoje com o privilégio aí trazer algo para vocês, pelo convite que me foi feito, de duas coisas que Deus tem tratado na minha vida esses dias, me levado a pensar, né? Coisas que eu tenho refletido, e as duas palavras-chave para a gente iniciar nosso pensamento aqui seriam indignação e inconformismo. Indignação no sentido de ver injustiça e até em alguns momentos odiar aquilo, e inconformismo no sentido de, conforme já é a tradução do dicionário, inconformismo também é o fato de não aceitar passivamente aquilo que o grupo em que eu vivo faz, sem que eu saiba o porquê ou entender o porquê daquilo, né? Então, queria começar falando com vocês pela passagem que está lá em Mateus 25, versículo 6, quando Jesus é ungido em Betânia, que diz assim: olha, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Em Marcos diz que esse perfume era de nardo puro, viu? Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. E os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ou seja, deixa ela em paz. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando ela derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. E olha, a partir daí, gente, a gente pode refletir em uma questão que realmente eu não tinha observado na palavra de Deus. O que? Principalmente, essa mulher, ela tem algo especial com Jesus naquele momento, que é de derramar um perfume caro, provavelmente o melhor que ela tinha, né, sobre a cabeça de Jesus. E essa mulher, a Bíblia nem cita quem é. Alguns falam que seria Maria Madalena, mas a passagem de Maria Madalena é aquela que ela lava os pés de Jesus, né? Então é uma passagem diferente dessa. Mas a gente não sabe quem é essa mulher. Mas o que acontece? Os discípulos, ao verem ela jogando aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, derramando aquilo, eles ficam revoltados. Indignação também é um sinônimo de revolta, né? E a palavra aqui fala que eles ficaram tão indignados. E se a gente olhar o motivo deles é válido. Não é que o motivo deles é incorreto. O motivo deles é válido. Por quê? Eles ficaram indignados porque aquilo poderia ser vendido e podia ter abençoado os pobres, né? Só que eles não estavam entendendo a complexidade do que aquela mulher estava fazendo diante de Jesus. Que ela estava preparando, talvez nem ela estivesse entendendo o propósito de Deus através da vida dela ali. Isso talvez seja o mais fantástico. Ela estava cumprindo sem saber, né, algo que Deus tinha preparado para ela, que era o quê? Realmente preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Olha que coisa linda. E quantas vezes nós fazemos coisas para Deus sem nem entender realmente o propósito daquilo, e estamos fazendo algo que agrada muito o coração de Deus. Mas os discípulos com isso se indignaram. Então, gente, eles tinham até razão em alguma coisa? Sim, o motivo deles era válido. Ontem, na nossa reunião de jovens, a gente comentou sobre isso. O motivo deles era válido. Eles estavam pensando no social, e um social que Jesus também enfatizou muito. Então, eles pegam e falam aquilo. Mas quando eles ficam revoltado, a gente não sabe o que acontece depois. Jesus dá essa palavra para eles, de que os pobres eles vão ter sempre consigo. Ou seja, Jesus não está falando que não é para ajudar os pobres, viu? Muito pelo contrário. Ele fala: olha, os pobres vocês vão ter sempre e vão ter que ajudar. Em outras palavras, ele está dizendo: os pobres vocês vão sempre ajudar e devem fazer isso, estender a mão, ser o braço mesmo para ajudar as pessoas. Mas o que acontece
no versículo seguinte. A gente estava lendo o versículo 12, no versículo 14 já fala assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E aí lá em Marcos fala que eles muito se alegraram nesse momento, né? Os chefes sacerdotes ficaram felizes com essa notícia. Em Lucas ou João fala que nesse momento Satanás entrou no corpo de Judas, né? Mas o que eu quero enfatizar com vocês aqui? Eu tenho pensado que em muitos momentos a nossa indignação ela pode produzir um fruto. Mesmo ela sendo uma indignação sobre um assunto válido, ela pode produzir um fruto contrário à nossa vida. Ela pode produzir um fruto contrário ao propósito de Deus. A indignação, gente, eles ficaram com raiva, né? Eles sentiram o quê? Que era um ato de injustiça o que tinha sido feito ali. E Judas saiu dali imediatamente, revoltado, e falou: pô, essa é a gota d'água. E ele foi para entregar Jesus, né? Para negociar Jesus ali. Não sei se você já tinha reparado nesse texto. Eu não sabia ainda. Eu não tinha me percebido aqui que a partir dali foi um ponto-chave para Judas entregar Jesus. E não que isso não fosse acontecer, porque já era propósito de alguma forma. Mas será que nós, muitas vezes, não somos levados a fazer isso em algum momento da nossa vida? Às vezes a gente fica indignado e a gente até tem razão, mas a gente está enxergando as coisas sobre uma ótica geral. E às vezes coisas especiais acontecem e a gente quer ver sempre do mesmo jeito. E eu quero dizer para você, olha, quando você se sentir injustiçado, quando você receber uma palavra de alguém, principalmente liderança, que é o que eles estavam vivendo ali, eles eram discípulos de Jesus, né? Todo dia, estava sempre com ele. Então, principalmente liderança. E quando eu digo liderança, às vezes você está ligando só a igreja, e eu quero te dizer muito mais que isso. Além da liderança que um pastor, que um discipulador pode exercer sobre a sua vida, que eu estou incluindo essa também, mas também uma liderança do pai, uma liderança da mãe, uma liderança do professor, uma liderança do seu patrão, né? Uma liderança do seu superior hierárquico. Muitas vezes você fica indignado e aquilo pode vir a produzir algo que não é de Deus, que não era para ser de Deus na sua vida. Algo que é uma obra que predispõe a ação do maligno, conforme foi aqui com Judas. Esse fato predispôs ao acontecimento de Satanás entrar em Judas. Então, gente, nesse momento a melhor coisa a fazer é refletir, é parar, é não tomar uma atitude precipitada, é buscar Deus, é procurar entender e talvez num outro momento até conversar com aquela pessoa sobre isso, né? Já de cabeça fria, conversar, tentar entender qual que é o lado, qual que é a visão que ela tem sobre aquele assunto. Às vezes você está vendo de um lado e a pessoa está vendo algo muito além daquilo que você está imaginando. E provavelmente ela está querendo o seu bem, né? Então, querido, é algo que eu tenho pensado muito nesses dias. Como que aquela atitude simples trouxe indignação para os discípulos. E ali a gente está destacando Judas, mas a palavra fala aqui em Mateus que foram os discípulos. Não foi só Judas. Agora os outros provavelmente conseguiram entender depois o que Jesus queria e conseguiram compreender o significado da visão de Jesus para aquela situação. Que coisa fantástica. E aí continuando a indignação, a gente vai lá para 2 Reis 14, num texto muito conhecido que fala assim, ó, 2 Reis 13, versículo 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo. Curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez.
pegue um arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei fez isso. E Eliseu declarou: essa flecha é da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou indignado. Mais um que ficou indignado, gente. Irado com ele, e disse: você deveria ter golpeado o chão pelo menos 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Falamos sobre a mesma palavra, indignação. Eliseu ficou irado com a atitude do rei. Por quê? Essa aqui, nós poderíamos até focar nessa parte do texto. Mas essa indignação aqui era a indignação de ver que ele poderia ter feito muito mais e não fez. Às vezes nós esperamos coisas de Deus de forma unilateral. Deus vai fazer tudo. Nós temos falado sobre isso até no Tadel. O pastor tem direcionado, pastor César, pastora Carla tem direcionado aí muito nossa vida nesse sentido de, às vezes a gente olha para um lado como se, Deus vai fazer tudo e eu não preciso fazer nada. Quando a gente olha de forma unilateral, a gente vê que não é bem assim. Deus vai fazer, era um milagre o que ia acontecer aqui, era a vitória que estava sendo representada através dessas flechas. Sim, era um milagre. Mas o milagre tinha a ver com o inconformismo do coração do rei. E nesse caso o rei falou: 3 tá bom, 3 tá de bom tamanho. E quantas vezes nós somos assim em relação àquilo que Deus planejou sobre a nossa vida? E inclusive eu já vou começar a falar sobre inconformismo nesse texto, porque no versículo 14 mesmo que a gente leu, fala assim: olha, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Eliseu estava muito doente, então ele ia morrer daquilo, e estava quase morrendo, inclusive. Mas quando chega o rei lá, Eliseu, em vez de falar assim: poxa, procura outro, será que você já não pode procurar aí um sucessor meu e já começar a ver aí com outro profeta, com algum outro homem de Deus? Porque eu já estou aqui passando muito mal, né? Não estou aguentando, procura outro. Não, Eliseu, ele leva o ministério dele até a morte. Isso é inconformismo. Sabe o que é inconformismo? É achar que Deus ainda tem mais para fazer. Deus ainda tem mais a fazer através de mim. Deus ainda tem um propósito. Enquanto eu respirar, Ele ainda tem um propósito. Às vezes a gente vê as pessoas chegando em determinado tempo, e às vezes a gente é até novo mesmo. A pessoa passou por algumas situações dentro da igreja, passou por algumas situações de experiência com Deus, e acha que dali para frente nada mais vai acontecer de forma tão boa. E Eliseu vivia exatamente o contrário. Olha, cada ponto desse, cada ponto da minha vida é um mover diferente de Deus. E aí a gente começa a falar sobre inconformismo, querido. De você realmente pensar em fazer o seu máximo. A indignação de Eliseu com o rei era porque ele não viu inconformismo no coração do rei. No sentido de, você podia ter golpeado com toda a sua força, quantas vezes você conseguisse, com quantas flechas você tivesse, mas você achou que 3 estava bom. A gente vê muito isso. Eu olho para a minha vida, como eu falei no começo, são palavras que eu tenho refletido sobre ela nesses últimos dias, sobre elas, né? E às vezes eu olho coisas que eu já passei na minha vida e vejo assim: olha, que algo maravilhoso que Deus fez ali atrás. E às vezes eu comento com as pessoas algo que Deus já fez, e você pode estar pensando assim: ó, que bom, testemunho. Mas em alguns momentos a gente transforma testemunho em algo que nos acorrenta ao mover de Deus ter ficado para trás, a ação de Deus ter ficado lá atrás quando aconteceu. E na verdade, o que Deus está dizendo para nós, e eu creio nisso, é que Deus sempre tem algo novo. Deus sempre tem
um mover novo para fazer através da sua vida. Deus sempre tem uma experiência nova para você. Então, a gente às vezes se submete a coisas que não deveríamos, né? A gente se conforma com aquilo que não deveria e se mantém inconformado com aquilo que deveríamos nos contentar. Quer um exemplo disso? Lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala assim, olha, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você tem que ser transformado todo dia. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, se não me engano, ele também diz assim, o apóstolo Paulo, olha, então, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e olhando para as que vêm adiante. Isso não quer dizer só das coisas ruins que ficaram para trás, mas ele também está falando que ele enxerga que mesmo as coisas boas passaram, mesmo o mover de Deus que foi ali atrás, há 5 anos, há 10 anos, uma ação do Espírito Santo que aconteceu na nossa vida foi ali atrás, ela passou, ela ficou ali, foi para aquele momento. E agora eu olho para as que vêm adiante. Então há um novo mover de Deus e vários moveres de Deus se renovando tempo após tempo. Então essa questão de transformar pela renovação da mente também se dá no mover de Deus. O que já aconteceu de tão bom, que Deus já fez de tão bom na sua vida? Sabe o que eu quero te dizer? Além da salvação, que foi um preço impagável, a obra maior, Jesus naquela cruz, Jesus falou assim para nós, olha, aqueles que, de tudo que eu fiz, aqueles que vierem após mim farão coisas ainda maiores. O Filho de Deus falou que você experimentaria coisas ainda maiores em termos de experiência, em termos de vivência, de mover do Espírito Santo. Então, coisas grandes ainda podem vir sobre você, querido. Para de se acostumar com o que já passou. O testemunho é maravilhoso, ó. Testemunho traz cura, traz conversão, sim. Mas você tem que estar sempre pensando que eu não vou ficar preso lá atrás. Ah, lá atrás eu fui usado para fazer isso. E foi maravilhoso, e olha, foi o máximo que eu alcancei na presença de Deus. Não, o máximo que você vai alcançar na presença de Deus, você ainda nem chegou nele. É o que nós estávamos falando de Eliseu. Mesmo doente já, para morrer, ele ainda estava ali fazendo, ele estava com expectativa. Opa, será que essa aqui será algo ainda maior? E a gente quer padronizar as coisas de Deus. E enquanto eu estava aqui lendo sobre esse texto, eu pensei o seguinte. A gente às vezes ora para que caia fogo do céu, para que Deus abra o mar na nossa vida, né? Para que Deus abra o rio na nossa vida, né? Para que realmente os cegos eles vejam, mas conforme a mesma operação de milagre, conforme Jesus fez em determinados momentos. E sabe o que eu estava reparando? Que o próprio Jesus e toda a experiência que a gente vê dos milagres no Antigo Testamento, as grandes operações de maravilhas, cada um era única. E mesmo que acontecesse 2 vezes, Deus abriu o rio, mas eram situações completamente diferentes, usando instrumentos diferentes, né? Então, às vezes a gente quer que aconteça da mesma forma, e eu quero dizer para você que Deus preparou algo especial para acontecer de tempos em tempos na sua vida. E através de você, maravilhas de Deus podem acontecer de forma que nunca subiu na sua mente, né? Às vezes eu penso só para o céu, aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é o que Deus tem preparado. Às vezes eu penso só lá no céu sobre esse versículo. E será que ele não se aplica na obra de Deus, na manifestação do Espírito Santo aqui também na minha vida? Há coisas que a gente nunca pensou em acontecer. E Deus tem preparado para você chegar ali na frente e acontecer o sobrenatural. Assim como quando apareceu aquele anjo lá para Gideão, né? E Gideão
A gente fala das coisas de Deus. Um dia ouvi o pastor Luciano Subirá falando sobre isso. Às vezes a gente lê sobre os milagres, sobre o anjo aparecendo e pensa assim, lê como se fosse alguém chegando, uma visita na sua casa. Você imagina o que é um anjo de Deus, querido, chegando na sua frente. Que se fosse comum, você já viu um anjo chegando e conversando com você. Olha, coisa sobrenatural, não é comum, né? Mas o que ele fala? Olha, que o anjo fala, Deus é contigo, Deus é com vocês. E aí ele questiona, olha, se Deus é conosco, cadê aquelas grandes obras que aconteciam? Eu quero ver coisas maiores aí. Eu quero ver o sobrenatural. Isso é inconformismo. Então, quero despertar seu coração para a obra de Deus. A ser inconformado com o que Deus tem a fazer dentro de você e através de você. Qual o propósito de Deus, o projeto maravilhoso de Deus através da sua vida? Eu vejo pessoas surgindo aí todo dia. Semana passada tivemos uma mensagem linda aí do Maurício, né? E Deus levantando Maurício para fazer uma obra, para fazer naquilo que Deus estabeleceu ele. O Maurício sendo levantado, ele, Renata, né? De forma especial, uma forma diferente. Às vezes o Maurício fala sobre previdência, um ramo que ele quer ser bênção na vida das pessoas. Falar sobre previdência é algo que a gente não vê no dia a dia, é especial na vida dele. Então, gente, comece a experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Ah, mas Rodrigo, lá atrás o Espírito Santo foi tão tremendo. Eu te digo que ainda pode ser maior. Te digo que ainda pode ser maior. E eu te digo isso com fé, né? Ainda pode ser maior na sua vida e na minha. A obra de Deus é algo fantástico. Então seja transformado dia após dia na sua mente, né? Acorda todo dia pensando, uau, qual espetacular de Deus para esse momento, para a minha vida. Sabe, meu irmão, o que realmente eu tenho a te dizer? Por outro lado, a gente se inconforma com coisas que a gente deveria se contentar. Lá em 2 Timóteo, aliás, em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala para ele, olha, você tendo com o que vestir e o que comer, fique feliz, se contente. E a gente fica inconformado em não ter coisas desse mundo. Não estou dizendo que você não possa ter, não estou dizendo que é pecado você ter, nada disso. Não estou dizendo nada disso. Mas estou dizendo que ele recomenda a Timóteo, se você, fazendo a obra de Deus, tem o que comer e vestir, se alegre com isso, se contente com isso. Agora, no reino de Deus, para a missão de Deus, para o ministério de Deus, não se contente, nunca se contente, queira sempre mais. Entenda que Deus sempre vai trazer uma coisa nova na sua vida. E Deus sempre vai trazer um propósito novo para você. Quando você achar que chegou no auge, você ainda vai correr muito além. Então, às vezes a gente leva a vida e as coisas de Deus, a palavra de Deus, muito para o que vivemos aqui. Sendo que ela é muito mais voltada quando nós lemos o Novo Testamento, o que Jesus ensina para os seus discípulos, muito mais voltada para o reino, muito mais voltada para o reino de Deus, para o céu, para levar as pessoas, pelo mover dele, a conhecer a salvação através de Jesus, né? O nosso sumo sacerdote, nosso rei, nosso suprassumo. Ele que pagou esse preço tão maravilhoso por nós, né? Então, gente, tá aí, algo com o que deveríamos nos conformar. Tendo muito ou pouco, tendo o que vestir e o que comer, a gente se contentar com aquilo. Agora, se você tiver muito, ontem também falávamos para os jovens aqui, talvez você vai ser aquela pessoa que vai ganhar, não é? Talvez você vai ganhar 5 mil, talvez você vai ganhar 20, 50, 100, 200, 500 mil por mês. Quem sabe talvez só 1.000, talvez só 3 mil, talvez só 5, talvez só 10 vai ser para você, e 40, 50, você vai sendo transformado a ponto disso ser usado em benefício do reino de Deus. Transformação da mente. E não estou dizendo para vocês que eu consigo fazer alguma coisa disso. Eu ainda estou sendo transformado também, mas é algo que Deus tem tocado no meu coração e estou sendo transformado todo dia. Basta a gente se ligar na palavra de Deus,
Basta a gente ler, abrir a Bíblia, galera, ó. Basta a gente abrir essa palavra que a gente vê o fluir de Deus na nossa vida. E aí a gente escuta o Espírito Santo e Ele fala conosco, né? E nos transforma. Então, gente, falamos sobre indignação, falamos sobre o inconformismo e sobre o conformismo também. Agora, quer ver mais um inconformismo? Talvez se você olhar, vai contra aquilo que a gente leu no primeiro texto, de quando Jesus é ungido em Betânia. Por quê? Discernir o tempo, o momento, qual é a ocasião especial para cada coisa. Jesus, ele via alguém caído, ele via alguém na beira da estrada e ele estendia a mão. E ele, lembra que a gente falou de inconformismo no sentido de não agir passivamente conforme o grupo em que eu vivo age, ou seja, não agir sem pensar, simplesmente porque o grupo em que eu vivo, e aí eu incluo igreja, eu incluo as pessoas da sua cidade, né, as pessoas do seu país, o grupo social em que você está inserido, o grupo da escola. Ah, não, todo mundo faz isso, eu vou fazer isso também, né? Não, Jesus, ele quebrava os paradigmas. Ah, mulher samaritana, Jesus chegava, ia lá e falava com ela: ah, mas espera aí, não pode. Jesus agia segundo aquilo que ele tinha de conexão com o Pai, né? Ele agia segundo o que ele tinha de entendimento, não simplesmente o que era estabelecido para todos, né? Não que você tenha que ser sempre um questionador, alguém que se revolta com facilidade, muito pelo contrário. Você tem que ser alguém que faz o que faz sabendo o porquê faz. Por que eu cumpro isso? Por que eu faço isso? Por que estabeleceram isso? Porque aí você vai estar sabendo realmente o valor que tem tudo aquilo. Você vai estar entendendo realmente o porquê de cumprir o objetivo, porquê de estar fazendo algo. E aí sim você vai entender o propósito. Então, saia da sua casinha, né? Começa a olhar com outros olhos e analisar a sua própria vida. Começa a ver que a ação do Espírito Santo, ela é viva. Talvez você passe por alguém na rua e você repara que a pessoa está chorando, e naquele momento ali o Espírito Santo te toca para conversar com ela, para dar uma palavra, para orar por ela. Talvez você vai ver alguém caído e o Espírito Santo te tocar para não passar como todo mundo passa. Tem 2.000 pessoas passando ali no mesmo lugar, ou até mais, todos os dias, e vendo aquela pessoa caída e não fazendo nada, e talvez você vai ser um desses que vai lá e faz. Nós estamos com um projeto dos jovens, inclusive já comunicando com vocês, um projeto dos jovens. Nós já conversamos com o pastor, porque também enquadrou dentro de um projeto que ele tem no coração dele, que já está quase saindo do papel aí, em que nós vamos começar a arrecadar aí alimentos, participando também do Quilo do Amor que já tem na igreja, né? Mas um trabalho dos jovens atuando junto disso, arrecadando alimentos, roupas, e isso é o começo, né? A gente pensa nisso, e talvez vá muito mais além depois. Depende do coração dessa turma, e depende do tanto que eles estão vendo lá na frente o mover de Deus. E a gente vai começar a arrecadar, e você que puder nos ajudar, nós vamos divulgar isso aí no grupo da igreja também. Você que conseguir com outras pessoas ir arrecadando, nós vamos começar pelos da fé ali, pelos irmãos que precisam, e depois vamos levar isso, estender isso para fora, para as outras pessoas. Vamos estender isso para as pessoas as famílias que eles tiverem notícia, que estão precisando, e a gente vai estar iniciando isso aí. Então conto com vocês junto com a gente. Isso nós falamos ontem no grupo dos jovens também, mas não somente como uma forma de ativismo, mas muito pelo contrário, vendo através disso a possibilidade de, além de cumprir o que Jesus fala, que é estender a mão, dar de beber a quem tem sede, dar o de vestir a quem não tem, dar de comer a quem tem fome, mas também com o propósito de levar o reino de Deus, levar a palavra de Deus, enxergar aquilo ali, que ali, a partir dali pode ser
uma abertura para a salvação entrar na vida daquelas pessoas. Então é um desafio que está lançado aí para vocês, estarem junto conosco nessa caminhada, nesse projeto, né? É algo que nós cremos que é do coração de Deus aí para nós, e sabe mais o que vem por aí, né? Esse é o princípio desse mover, e como nós estamos crendo aqui, Deus pode ter muito mais a fazer, tá bom? No mais, né, que eu tenho a dizer aqui para vocês, sejam inconformados com o que Deus tem a fazer através da sua vida, querido. Ah, irmão Rodrigo, eu tenho já 40 anos, eu tenho 50 anos, tenho 60, 70, 80, 90, não importa. Ah, eu tenho 50 anos só de igreja, irmão, tô cansado. Cara, Deus tem algo a fazer ainda através da sua vida. Você está respirando hoje? Você está sentindo o ar aí na sua vida? Deus tem algo a fazer ainda através de você. Então eu quero te encorajar a isso, a voltar a se relacionar o máximo com Deus e descobrir quão grandes coisas Deus ainda tem para fazer junto de você. O Espírito Santo quer se mover junto com você nisso aí, tá bom? E se você tiver que ficar indignado, fique realmente indignado com pessoas morrendo sem a presença de Deus. Fique indignado com a injustiça do mundo, e o que você pode fazer sendo o braço de Deus, sendo aquele que auxilia, ajudando, aquele que estende a mão, aquele que financia, que talvez você não consiga ir, mas você financia. É o que nós estávamos falando, inclusive, das finanças aí, né? Se a gente entender que tudo é de Deus, né? Às vezes eu não posso ir lá e colocar a mão na massa, mas eu posso aplicar, eu posso financiar algo. E aí eu estou dizendo no geral, querido, tá bom? Então você pode se indignar com muita coisa e se conformar em fazer a vontade de Deus sempre de forma nova, de forma revitalizada, porque Deus tem sempre algo novo a fazer através da sua vida, tá bom? A manifestação do poder de Deus ainda será maior do que já foi um dia em você. Então, que você tenha um ótimo domingo aí com a sua família, que você tenha um ótimo domingo aí na sua casa, muito mais, você tenha um ótimo domingo aí com o Espírito Santo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida com saúde, Deus abençoe você com alegria através dessa palavra, e realmente que o seu coração ele possa queimar, e você talvez ainda que não viveu uma experiência real com Deus, a minha oração é que Ele se mostre para você, né? A minha oração é que Ele olhe aí para você e se revele para a sua vida de uma forma especial, e você veja quem realmente é o Deus de quem você já ouviu falar, tá bom? E você saiba que sempre tem esperança, até o último suspiro da sua vida vai continuar tendo esperança para você, tá? Porque Deus veio te salvar, Deus veio transformar a sua vida, e depois disso Ele veio te convidar a uma grande jornada de estender aos outros aquilo que Ele fez para você, tá bom? Então um abraço no seu coração e fica com Deus. Tudo de bom, querido. Abração.